Bem-vindos a mais uma aula do canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre números quadrados perfeitos e raiz quadrada de número racional, tá? Vamos fazer a resolução de exercício. Deixa logo seu like aí para ajudar o canal, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo, galera. Vamos lá. Fazendo a fatoração dos números naturais a seguir, verifique quais deles são números quadrados perfeitos. Galera, número quadrado perfeito, resumindo o máximo possível o assunto, é aquele número que tem raiz quadrada, tá? O número para ter raiz quadrada, todos os expoentes da fatoração tem que ser par. Se for ímpar, não é um número que tem raiz quadrada exata, tá? Então ele tem que ter a raiz quadrada exata para ser considerado um quadrado perfeito. Vamos lá. 225, eu posso escrever 225 como sendo a multiplicação 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5, ou seja, 3 ao quadrado e 5 ao quadrado, ó. Expoente par. Então, nós temos um número quadrado perfeito. O número 300 é o produto de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Ou seja, note que o número 3 apareceu apenas uma vez. Então, o expoente dele, quando não aparece, é 1. Se aparecer o expoente ímpar, então não é quadrado perfeito. O número 400, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Ou seja, agrupando de 2 em 2, nós temos 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Ou seja, todos os expoentes são pares, então é um quadrado perfeito. Número 729, nós podemos escrever como sendo 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então é um quadrado perfeito. O número 1000. Número 1000 nós podemos escrever como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Note que o número 2 apareceu 3 vezes e o número 5 apareceu 3 vezes também. Então, quantidade ímpar não é um quadrado perfeito. Número 1024. O número 2 aparece aqui 10 vezes, tá? Então, separando de 2 em 2, nós temos sempre expoentes pares. Então, é um quadrado perfeito. O número 2000. Note que é o número 1000 sendo dobrado. Então, são os mesmos fatores aqui, dobrando apenas aqui o valor. Então, continua tendo o expoente ímpar, então não é um quadrado perfeito. Número 1600. Nós temos aqui o número 2 aparecendo 6 vezes e o número 5 aparecendo 2 vezes. Então, só quantidade par, então é um quadrado perfeito. Bem, pessoal, vamos para a próxima questão. Dado o número natural A expresso por 2 elevado a x vezes 11 elevado a 6, dê um algarismo que possa ser colocado no lugar do expoente x para que não seja um número quadrado perfeito. Ou seja, nós vamos partir da própria definição. Para ser um número quadrado perfeito, tem que ser um expoente par. Então, em todos os fatores, como já tem o 6 aqui, é par. Então, para ser quadrado perfeito, também teria que ser par. Só que a questão quer para que não seja o quadrado perfeito, ou seja, o contrário do par, ímpar. Então, qualquer número ímpar que você coloca lá no lugar do x vai ser um número não quadrado perfeito, tá? Quantos números naturais quadrados perfeitos há entre 100 e 300? Sugestão, para achar os números faça 11 ao quadrado, 12 ao quadrado e assim sucessivamente até dar o resultado menor que 300. Olha só, 11 ao quadrado é 11 vezes 11, que dá 121. Está entre 100 e 300. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. 13 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 169. 14 ao quadrado é 14 vezes 14, que dá 196. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que dá 225. 16 ao quadrado é 16 vezes 16, que dá 256. 17 ao quadrado é 17 vezes 17, que dá 289. Então, observe que todos os valores estão entre 100 e 300. Então, nós temos um total aqui de 7 números, tá certo? Que são números quadrados perfeitos entre 100 e 300. Os números naturais a seguir são quadrados perfeitos. Determine a raiz quadrada exata de cada um deles. Bem, galera, raiz quadrada de 484 é 22. Raiz quadrada de 625 é 25. Raiz quadrada de 729 é 27. Raiz quadrada de 1156 é 34. Raiz quadrada de 1296 é 36. Raiz quadrada de 1849 é 43. Raiz quadrada de 3025 é 55. E raiz quadrada de 4096 é 64. Beleza?
Os números na forma decimal a seguir têm a raiz quadrada exata, determine essa raiz. Galera, basicamente você ignora no comecinho do cálculo para extrair a raiz quadrada essa vírgula. Lá no resultado você coloca a vírgula entre os valores, ou seja, raiz quadrada de 256 seria 16, mas como tem a vírgula aqui, duas casas decimais você pega apenas a metade, uma casa decimal, tá? Então fica 1,6. Raiz quadrada de 361 seria 19, mas tem a casa decimal, então fica 1,9. Raiz quadrada de 529 seria 23, só que tem a casa decimal, então fica 2,3. Raiz quadrada de 7,84, ignorando a vírgula, 784, 2,8 aqui, tá? Raiz quadrada de 10,24, 3,2. Raiz quadrada de 12,25, 3,5. Raiz quadrada de 37,21, 6,1. E raiz quadrada de 51,84, 7,2. Para quem não assistiu o vídeo explicando como extrair a raiz quadrada de um número decimal, vou deixar o card aí passando para vocês.